cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Que a alegria, tá frio na tua casa aí? Não sei de onde você está assistindo, mas aqui em Cajati, interior de São Paulo, tá frio demais. Estou gravando numa sexta-feira, então são 2 dias antes do culto de domingo, então hoje tá bem frio mesmo. Mas é uma alegria estar juntos e eu vou te falar uma coisa. Acredito que muitos que, não sei, depende do horário que você vai estar assistindo esse culto, e não sei se no domingo estará tão frio quanto hoje na sexta-feira, mas vou te falar uma coisa, nessas horas é bom estar em casa, né? Que alguns devem estar com pijama, devem estar com aquelas roupas velhas, não tem aquela preocupação de tomar banho para ir para a igreja, né? Ah, meu Deus, mas que bom estar junto dos irmãos, tá bom? Perceberam, né? O resfriado já pega um pouquinho. Essa semana comecei a ter uns ataques de gripe, de espirrar, mas com a graça de Deus superamos tudo isso. Muita vitamina C, pessoal, muita vitamina C, curte, se alimentem bem, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao nosso culto esse que apresentamos como presente nosso a Deus, tá? Quero dar boas-vindas a todos aqueles que estão nos visitando. Se você já esteve mais de uma vez aqui, então você já é de casa, tá bom? Seja bem-vindo. Todos da família BVM, bom demais estar com vocês. E quero já dar nossos avisos, tá bom? Nossos avisos, os corriqueiros, tá? Temos nossas células virtuais
as células de segunda e terça já são fechadas, tá bom? Já é pelo WhatsApp, então não tem como entrar. Porém, sábado a célula das 19 horas e a célula das 21 horas é pelo Zoom. Então, se você quiser participar, entre em contato comigo, tá bom? Para estar participando todos os sábados, 19 horas e 21 horas. Mas, pastor, o que é uma célula, afinal de contas? Gente, é um momento em que nós conversamos, tá? Falamos, damos risada, oramos a Deus, lemos a Bíblia. Quem quiser cantar, pode cantar, tem um espaço de testemunho. É um momento de comunhão, é um momento de estarmos juntos, é muito legal, muito legal. Se você quiser participar de uma para ver como é que é, vem com a gente, vai ser bênção demais, tá? Então, sábado, de segunda e terça já são fechadas, sábado pelo Zoom, 19 horas e 21 horas, tá ok? Se você é mulher e quiser participar de um momento especial somente para as mulheres, toda quarta-feira às 20 horas, é show de bola também. Tem o contato da irmã Luciana que tá aí, ó. Fale com ela e vocês vão poder participar, vai ser bênção. Sexta-feira é dos momentos adolescentes, tá? Então tem o contato da Dulcilene e da Simone. Se você tem um filho, neto, um sobrinho, algum conhecido que é adolescente e queira participar, é bem legal. Sábado às 20 horas. Momento muito gostoso mesmo. E quinta-feira, 19h30, temos o Roda dos Esclarecedores. Estamos estudando o livro de Atos e tá ficando muito legal o livro de Atos, tá? Vem com a gente, 19h30. 19 horas eu tô lá já pelo esse culto de quinta-feira, live, pelo Facebook, na página da igreja, tá? Depois que termina, eu edito e eu posto também no YouTube da página da Igreja Batista da Vila Muniz. Inclusive, se você quiser, entra lá na nossa página, aperte o sininho, inscreva-se, compartilhe, tá? Tem todas as pregações, todos os vídeos, todo o nosso trabalho está ali. E espero que abençoe tua vida, tá? Então, quinta-feira, 19h30, começa a nossa Roda dos Esclarecedores, onde estamos estudando o livro de Atos sequencialmente. 19 horas eu tô lá pra gente bater um papo, ouvir uns hinos antigos, louvores antigos, é bem legal, bem gostoso, tá bom? E eu quero também, neste momento, estar agradecendo, gente, agradecendo a pessoas incríveis que têm nos ajudado. A igreja, a IBVM é uma família muito especial, tá? Quero agradecer a nossas irmãs, a irmã Adriana, a irmã Sirene, que tem feito um trabalho com as crianças, produzindo material, levando para que elas possam estar fazendo as liçõezinhas delas também, daí, como se fosse a EBD, a Escola Bíblica Dominical, tá? Inclusive o seguinte, se de repente você tiver uma criança lá dos seus 4 aninhos, 5 aninhos, até os 9 anos, 8 anos, e quiser que elas tenham acesso a esse material, entre em contato, tá bom? Vou colocar o contato aqui da irmã Sirene, irmã Adriana, entre em contato com elas, e veja a possibilidade aqui em Cajati de você estar recebendo esse materialzinho, os versículos, inclusive os vídeos. Hoje vão ter alguns vídeos aí de algumas crianças que enviaram para nós dos versículos decorados durante a semana. Tá bom? Obrigado, minhas irmãs, obrigado. Agradecer a Dulcilene, a Simone, que trabalha com adolescentes, Valnice, a Luciana, a Leandra, todas as irmãs têm trabalhado com o Ministério das Mulheres, a nossa irmã Juliana também, a Vivi, que também tem ajudado, a irmã Sirene em tudo isso. Enfim, gente, todos os irmãos têm trabalhado nos bastidores, irmão Lico, irmã Sueli, todo mundo, tá? Toda a equipe, quem cuida da música, quem cuida da parte de transmissão, tudo. Vocês são demais, tá? Obrigado. E eu quero estar orando esse momento, tá? Orar para que Deus aceite esse culto simples, singelo, mas de coração. Eu creio que essa palavra de Deus vai falar muito ao teu coração. Uma palavra muito especial, gente. Vai ser muito legal, tá? O que você tem no teu coração? Vamos colocar na presença de Deus agora? Vamos orar por aqueles que estão doentes, precisando de cura. Vamos orar por aqueles que estão com o coração aflito, precisam de paz. Vamos orar por aqueles que estão precisando de emprego e precisam de uma porta de emprego. Mas acima de tudo, vamos agradecer a Deus. Eu tenho certeza que tem motivos para agradecer a Deus também, assim como eu tenho, tá? Então vamos estar orando a Deus, agradecendo a Ele e entregando esse culto para a tua honra e tua glória. Pai querido, obrigado, ó Pai, por esse tempo especial. Abençoe, ó Pai, a cada um que está aqui ouvindo esse culto, ó Pai, assistindo esse culto.
Deus, cure, ó Pai. Eu peço, ó Pai, humildemente, ó Pai, pela cura daqueles que estão doentes. Todavia seja feita a tua vontade, mas se for da tua vontade, que essa doença seja curada para a tua e tua glória. Dê paz ao coração daqueles que estão com o coração angustiado. Dê alegria àqueles que estão tristes, ó Pai. Dê comunhão às famílias que estão distantes uns dos outros, ó Pai. Traga perdão, ó Pai, àqueles que estão precisando de perdão. E, Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Abençoe-nos, ó Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas. Continue conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, seguinte, este aqui é o número da conta da nossa igreja, tá bom? Se caso você quiser fazer a transferência, fazer uma oferta o seu dízimo ou uma oferta para a nossa igreja, fique à vontade, tá? Esses são os dados. Quero agradecer aos irmãos que durante esses 2 meses fizeram participar das campanhas para os missionários, tá bom? Para uma família de missionários conseguimos enviar R$ 1.600 lá para a África, para outra família lá da Itália, acho que foi cerca de 1.100, 1.200, foi algo também assim, foi bênção demais, tá? Muito obrigado, pessoal. Temos também os projetos sociais da igreja. Se você quiser nos doar cestas básicas, gente, tá frio, não tá frio? Se você tiver cobertor, se você tiver manta, se você tiver colchão para doar, tem famílias que precisam de colchões, gente. Tem famílias que têm muitos filhos e dormem juntos em colchão. Tem alguns que já estão com colchão muito precários, tá? Eu conheço famílias que estão precisando. Então, se você tiver colchões para doar, se você tiver cobertor, travesseiro, lençol, tudo isso, gente, tá? Vocês estão percebendo como é que tá frio? Então, se puder, doe, cesta básica, entre em contato, tá bom? Entre em contato que sem dúvida nenhuma vai vir e vai ter aonde chegar, tá bom? Se você quiser nos ajudar nisso, fala, pastor, eu tenho aqui, eu quero entregar. Tranquilo, bênção, fala comigo, a gente entra em contato com as famílias, você pode levar, pode entregar, vai ser bênção, tá bom? Vamos ficar agora com esse momento de louvor, vamos ficar com esse vídeo dessas crianças, que Deus te abençoe muito e fique conosco, porque, gente, vai ser muito legal a palavra de Deus para o seu coração, tá bom? Beijão, até daqui a pouquinho. Sem fim, e não existem chances de mudar. Muitas vezes eu orei pra ver tudo acabar, que Jesus voltasse logo de uma vez. E nessas eu me esqueci de amar o meu irmão e aos cativos desse mundo estender a minha mão, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. A promessa feita é: virei outra vez. Mas a sua ordem diz que é hora de entregar. São tantos por aí, sem abrigo e sem luz, na escuridão da vida sem Jesus. Eu posso até me esconder
porque de modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Salmo 139, 14. Sinto falta do seu abraço, sinto falta do aperto de mãos, sinto falta de estarmos juntos, reunidos entre irmãos. Tudo isso logo vai passar, e essa luta vamos vencer, e todos juntos ao nosso Deus agradecer. Estamos juntos, mesmo um pouco separados. Estamos juntos nessa fé, você e eu, e com a certeza que isso logo vai passar, e em breve vou poder te abraçar, e em breve vou poder te abraçar. Aí, pessoal, estamos de volta e vamos estar agora entrando na palavra. E o domingo passado nós vamos estar durante um tempo aqui estudando sobre o livro de Neemias. Neemias foi um grande líder. E o livro de Neemias é incrível e vamos tirar muitas lições, tá? O tema de hoje é calma, o rei está cuidando de você. Olha que coisa linda. Calma, o rei está cuidando de você. Vimos no domingo passado a questão de Neemias. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele ficou sabendo que o povo dele lá em Judá, depois de ter sofrido 70 anos pelo exílio da Babilônia, depois de passar por tantas dificuldades, Jerusalém estava destruída, o templo estava destruído. Ele sabia que era um local onde o povo dele havia morado durante tanto tempo, foi o local onde Deus deu a eles. Mas mesmo Neemias não conhecendo o local, mesmo Neemias morar tão distante, quando ele ficou sabendo que o povo estava sofrendo, o coração dele se doeu. Ele se preocupou com o povo, ele orou a Deus, ele entendeu que era algo, uma responsabilidade dele em ajudar aquele povo. Então, domingo passado nós vimos que o coração dele se doeu, se voltou ao povo. E ele orou a Deus. E agora nós vamos ver como que essa história continua. Porque depois de tudo isso, Neemias, ele era copeiro do rei, ele precisava sair e ir para até Jerusalém. Mas tinha um problema. O rei tinha que autorizar. Como que o rei iria abrir mão do seu funcionário de confiança? Como que o rei ia abrir mão daquele que o protegia? Pois Neemias, ele comia antes do rei, ele bebia antes do rei para ver se não tinha nada de envenenado. Como que o rei ia abrir mão de um homem tão importante para ele como Neemias? Mas antes de Neemias ir falar com o rei, nós vemos que Neemias orou a Deus. Orou a Deus esperando uma oportunidade. Eu já deixo uma dica, hein, gente? Quando tudo está você não vê solução para o problema, ore a Deus. Porque Deus estará abrindo oportunidades. E olha que incrível. No final do capítulo 1 diz que Neemias orou a Deus, falando: Deus, eu preciso, me ajude nisso. E aí o que acontece? Capítulo 2. Capítulo 2 de Neemias diz o seguinte: no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Eu nunca antes tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Gente, que coisa linda! Olha que Artaxerxes era um rei incrível. Pelo menos nessa passagem com Neemias, ele demonstra uma humanidade absurda. Ele vê Neemias vindo na presença dele, e Neemias era um escravo, tá? Neemias era um servo. E Artaxerxes olha para Neemias e fala: ei, você não está bem. O que aconteceu? Por que você está tão triste? E é interessante que ele fala assim: essa tristeza, Neemias, só pode ser do coração. Essa tristeza só pode ser a tristeza da alma. Nossa, que coisa incrível.
Você conhece pessoas assim, que conhece o outro apenas de olhar? Esses dias aqui em casa aconteceu um negócio interessante. Eu tava problemas, preocupações, né, normais. E aí eu acordei, eu gosto muito de música, eu gosto eu gosto de estar assistindo ou ouvindo alguma coisa. Se eu estou preparando pregação, se eu estou fazendo estudo, alguma coisa, eu estou ouvindo alguma coisa, eu estou ouvindo música, o silêncio me incomoda, entende? Eu vou lavar uma louça, vou ajudar a Mari alguma coisa, é música, e a Mari olhou para mim e falou, amor, você não está bem. Eu falei, não, eu estou bem. Não, alguma coisa está te preocupando. E eu me esforçava para dizer que eu não estava mal, não estava preocupado. E é tão gostoso quando alguém se preocupa com a gente assim, não é verdade? É tão gostoso. Esses dias recebi alguns telefonemas de irmãos da igreja. Nossa, que gostoso. Pastor, o senhor está bem? Estou bem. Ô pastor, Deus abençoe, pastor, amamos você. Gente, isso é incrível. Você não sabe como é bom quando você vê que pessoas estão preocupadas com você, quando você vê que pessoas sabem como você está diferente. Só que é o seguinte, é um pouco diferente. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito faladora. Quando eu não estou bem, eu me calo. Então acaba sendo mais nítido quando nós não estamos bem. Porém, quando uma pessoa já é mais comedida, a pessoa que já é mais tranquila, e ela está preocupada, se torna mais difícil. E aí existe a necessidade de conhecer melhor essa pessoa. E Artaxerxes observou Neemias e viu que Neemias não estava bem. Olha que rei, hein? Um rei que se preocupava pelo seu funcionário. Vamos continuar o texto. Quando Artaxerxes perguntou isso para Neemias, a Bíblia diz assim, com muito medo, presta atenção, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas? E as suas portas foram destruídas pelo fogo? Olha, o rei colocou a bola na marca do pênalti. Neemias bateu. Sabe por quê? Porque antes Neemias orou a Deus. Senhor, me dê essa graça. Senhor, permita-me que o rei me atenda. Olha lá, o finalzinho do capítulo 1. E Deus fez. Neemias não teve que fazer nada. O rei que perguntou para Neemias. Se ligou a importância da oração? Quantas vezes nós erramos, né? Quantas vezes eu erro, mesmo sendo pastor, fazer as coisas do meu jeito ao invés de orar a Deus primeiro. Quando nós oramos a Deus, gente, Deus move as coisas. O rei perguntou para Neemias. Neemias estava preocupado, como é que eu falo com o rei? Deus falou, deixa comigo, Neemias. E quem? O rei que perguntou para Neemias. Aí Neemias falou, como que eu vou estar feliz, sendo que a cidade onde meus pais estão enterrados está destruída? Aí, versículo 4, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Gente, Deus é maravilhoso. Não foi Neemias que pediu. O rei chegou e falou, Neemias, o que você quer? Neemias respondeu, não. Olha que interessante. Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. É óbvio que foi muito rápido. Entende? Não foi assim, o rei perguntou e Neemias... Não, naquela hora... Sabe quando você faz assim, ai meu Deus, o que eu falo agora? Ai Senhor, foi mais ou menos isso, foi muito rápido. Quando o rei perguntou, Neemias, mais uma vez, orou a Deus. Vê que grande homem de Deus é Neemias. As decisões de sua vida ele orava a Deus. Aquilo que parecia impossível a ele, aquilo que ele não sabia como fazer, ele colocava na presença de Deus. Então vai aí um segredo. As coisas estão difíceis. A situação da sua casa, na sua família, na tua empresa, onde for tá difícil, cara, não queira fazer do seu jeito, ora a Deus. Ora a Deus. Você tem algum problema com alguém, ou você tem alguma situação que precisa ser resolvida, ora a Deus. Neemias tinha um problema, e sabe quem que veio ajudar? O próprio rei que perguntou para ele. Talvez, meu irmão, a solução do teu problema, Deus vai enviar. Mas primeiro, fale com ele. Converse com Deus. Chega para ele e mostra, Senhor, não sei o que fazer, eu não tenho condições de fazer, me ajuda, abre o coração. E aí, ele orou a Deus, e aí, olha a resposta que ele deu a Deus. Se for do agrado do rei, e o seu servo puder contar com a benevolência do rei,
que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, olha que incrível, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Sabe, gente, tem uns detalhes na Bíblia que é incrível. É uma das poucas vezes na Bíblia aonde diz que o rei estava com a sua rainha ao lado. Artaxerxes era um homem diferenciado, gente. Artaxerxes era um homem diferenciado. A rainha estava ao seu lado, a rainha participava de tudo, e a rainha observava a humanidade do seu esposo. Vocês entendem isso? Quantos reis eram orgulhosos, prepotentes, arrogantes? Agiam de acordo com a sua impulsividade para mostrar quem é que manda no reino. Enquanto a esposa de Artaxerxes observa seu esposo, o rei, naquela época a Pérsia era o maior reino do mundo, vendo teu esposo, que era considerado um deus inclusive pelos persas, chegando ao ponto de estar preocupado com o seu escravo, com o seu servo. Vocês têm noção, é que talvez para a gente é difícil hoje entender, mas vocês têm noção de como Artaxerxes foi humilde na presença de Neemias, gente? Aquilo não era problema de Artaxerxes. Judá não era problema dele, apesar de pertencer ao seu reino. Mas Artaxerxes se preocupa. E olha só, além dele se preocupar, agora ele fala assim: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Ah, aqui tem mais um segredo. Sabe? Esteja sempre preparado para dizer aquilo que você precisa. Eu converso com a nossa igreja o seguinte: cavalo selado passa uma vez. Então, por exemplo, se você está parado, passa um monte de cavalo sem a sela, mas vai passar um cavalo selado. Esteja preparado para pegar e montar nesse cavalo, porque não vai passar outros cavalos selados. O que significa? Tem oportunidades na vida que só aparecem uma vez. Tá? Observe que quando Neemias chega na presença do rei, o rei pergunta: quanto tempo vai levar essa viagem e quando você vai voltar? Gente, Neemias, vamos ver, não hoje. Ele já tinha tudo planejado. Sabe qual é o problema de muitos de nós? O problema é que a gente pede às vezes as coisas para Deus, mas não confiamos que Deus vai nos dar. Ele orou a Deus, mesmo se Deus não desse aquela oportunidade, mas ele já tinha tudo planejado. Deus, se for da tua vontade, permita que o rei deixe eu ir. Mas antes disso, Neemias fez a conta. Mas vou precisar ir, vou precisar fazer isso, vou precisar fazer aquilo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você confia em Deus de fato? Confia. O que você precisa hoje? Se Deus chegasse e perguntar para você o que você precisa, quanto você precisa, qual é a prioridade na tua casa, você saberia responder? Se você não sabe responder, quer dizer que você não confia em Deus ou talvez você não tenha plena convicção na sua fé. Conta uma história muito interessante de uma região do mundo que vivia uma seca incrível, E conta que um pastor chegou e falou assim: gente, vamos orar tal dia para que chova. Quero todos reunidos aqui, eu quero que todos venham para a gente orar. Vamos clamar a Deus para que chova. E todos foram, e apenas uma criança levou um guarda-chuva. E o pastor perguntou: por que esse guarda-chuva, filho? Falei: para na hora de chover. Vocês entenderam? Todos aqueles oravam a Deus, mas quem tinha convicção de fato era a criança, que ela saiu da casa dela com o guarda-chuva, porque vai chover. Quando Neemias chegou na presença do rei, ele não sabia se ia dar certo ou não ia, mas ele já foi preparado. Por isso, meu irmão, minha irmã, planeje tua vida. Talvez não vá dar certo, talvez as coisas, a vontade de Deus seja outra, mas você tem que estar preparado. Eu costumo trabalhar na nossa igreja da seguinte maneira: se prepare
Porque tudo que dá certo gera problema. O crescimento de uma igreja gera problemas. Aumenta a quantidade de pessoas, aumenta a quantidade de crianças, aumenta a quantidade de coisas que vão quebrar, aumenta a quantidade de voluntários que vão precisar trabalhar. Então, o crescimento gera transtorno. Porque a gente às vezes quer que as coisas melhorem, mas não queremos transtorno, não queremos trabalho. Não, não é assim. O que você precisa da tua família? Você está disposto? Você já tem em mente o que fazer? Pois bem, o rei perguntou para Neemias, quanto tempo vai levar essa viagem e quando você voltará? E Neemias diz assim, marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Neemias já tinha tudo aqui, meu irmão. Isso é a diferença de um líder. Um líder, ele está além. Um líder, ele vê adiante. Um líder tenta ver quando vai dar certo e a possibilidade de dar errado. Neemias tinha a convicção que ia dar certo. Por isso ele já chegou na presença do rei sabendo de tudo que ele ia precisar. Mas poderia não dar certo também. E se não desse, pastor? Amém, foi da vontade de Deus. Mas eu quero deixar esse desafio para você. Imagine o que você precisa. E antes de pedir a Deus, entenda o que vai precisar, quanto vai precisar, do que vai precisar. Eu não estou falando de questões de dinheiro tão somente. Há uma série de coisas, uma série de fatores. Você quer casar, meu irmão? Você quer casar, minha irmã? O que você espera do casamento? Quantos filhos? Às vezes, quando eu faço aconselhamento de noivos, eu pergunto, quantos filhos vocês querem ter? E às vezes, alguns casais nunca conversaram sobre isso. Às vezes, a mulher sonha em não ter filho e o cara quer ter filho e nunca conversaram sobre isso. E aí quando casa, gera um transtorno. Às vezes o sonho do cara é morar no exterior e aí o sonho da mulher é morar perto da casa dos seus pais, lá no interior, não sair daquele lugar, mas nunca conversaram sobre isso. E aí quando casa gera problema. Às vezes o cara tem um sonho de ser pastor, a esposa não tem o sonho de ser esposa de pastor. Aí quando casa gera problema, porque é coisa que não é conversado, coisa que a gente não pensa que vai dar certo. E aí? O que você tem no seu coração? Quais os transtornos que podem gerar? Neemias sabia. Neemias estava preparado. Versículo 7. E depois de tudo isso, ele acrescentou. Abusado, hein? Se for do agrado do rei, olha que coisa incrível. Que me des cartas aos governadores do Trans-Eufrates. O que é Trans-Eufrates? É a estrada que contornava o rio Eufrates, que era um rio que cortava toda aquela região. Para que me deixem passar até chegar a Judá. Entendam, gente, toda aquela região, bem dizer, a Pérsia dominava. Então Neemias queria uma carta do rei para que todas aquelas regiões onde os governadores estavam, falavam, opa, quem é você? Aí Neemias apresentava, eu sou o copeiro do rei, e ele me autorizou. Ele, opa, pode passar. É como se fosse um passaporte naquela época. Versículo 8. Esse versículo 8 é fantástico. E que me dê também uma carta para Asaf. Quem que é Asaf? Guarda da floresta do rei. Para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que eu irei ocupar. Gente, Neemias, ele sabia o tempo que ia levar, ele já estava programado tudo, inclusive ele falou para o rei, o senhor pode me autorizar que eu fale com Asaf, para que ele me dê a madeira para eu fazer as portas do templo, as portas da cidade, as portas dos muros, as portas do muro, inclusive as portas da casa que eu vou construir para eu morar lá, enquanto tudo estiver construindo. Gente, Neemias já estava com tudo. Aquilo estava no coração de Neemias, meu irmão. Aquilo já estava ardendo no coração de Neemias. O que age em teu coração, cara? O que age em teu coração? Sonhe com isso. Sonhe com isso. Neemias fez isso e quando apareceu a oportunidade já estava tudo pronto. Aí, quando ele pediu tudo isso, no final ele vai dizer, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Que maravilhoso!
Apesar do rei atender os pedidos de Neemias, sabe a quem Neemias diz que foi o causador? Deus. Por quê? Porque ele orou a Deus antes. Entende? Neemias entende que a decisão do rei foi baseado na vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Tudo que acontece em nossas vidas é permissão de Deus. Pastor, eu consegui uma porta de emprego, pastor, graças a Deus, porque afinal de contas, pastor, meu currículo é muito bom. Meu currículo é muito bom. Não é bom não, meu irmão. Não é bom porque se não for da vontade de Deus, você não entra nesse teu emprego. Entende? Ai, pastor, tanta coisa aconteceu, eu sou tão bom, pastor, a minha capacidade, eu fiz doutorado, eu fiz não sei o quê, eu sei isso, eu sei aquilo, eu falo 5 idiomas, por isso que as portas se abrem. Não. Porque se não for da vontade de Deus, nada dá certo na tua vida. E Neemias entendia isso. Então, mais uma liçãozinha, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos reconhecer que é Deus agindo com a misericórdia dele sobre as nossas vidas. E Neemias sabia disso. Neemias sabia que o rei Artaxerxes só fez tudo isso, só atendeu o seu pedido, só foi bom com ele, porque Deus estava com ele. Que coisa linda, né? Irmãos, pensa comigo. Artaxerxes, o rei Artaxerxes, estava atento com a vida emocional de Neemias. Percebe como começou o texto? Neemias chegou triste. E o rei estava preocupado, o rei percebeu que ele não estava bem. Olha como ele conheceu o estado de espírito de Neemias, apenas o observando. Sabe o que significa, gente? Significa que o rei Artaxerxes, ele prestava atenção em Neemias, mesmo ele sendo servo. Que rei, que cara fantástico. Sabe por quê? A primeira história da Bíblia de assassinato em que Caim mata Abel, se você for ver lá em Gênesis, diz que Caim ficou muito bravo porque Deus aceitou a oferta de Abel e não dele, lembra? E Caim se irou. E a Bíblia diz, gente, que Deus chegou para Caim e perguntou: Caim, por que o seu semblante mudou? Por que você está com ódio no coração? Cuidado, porque o pecado bate a porta, Caim. Sabe que interessante? Deus percebeu que Caim mudou o semblante. Adão não percebeu, Eva não percebeu, mas Deus percebeu. Isso é importante. Adão e Eva foram omissos em perceber que Caim estava diferente com o seu irmão. Mas Deus estava atento. Artaxerxes percebeu que Neemias não estava bem. Você consegue perceber quando o seu filho está diferente, está triste? Você consegue perceber quando sua esposa, o seu esposo está triste? Você consegue, se você é pastor ou um líder espiritual, você consegue perceber quando algumas de suas ovelhas estão tristes, não estão bem? Você, patrão, consegue perceber quando algum dos seus funcionários não está triste? Ah, pastor, mas é meu funcionário, pô. Ele é pago para isso. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se você é filho de Deus, se você é homem ou mulher de Deus convertido, esses seus funcionários é responsabilidade tua para você cuidar espiritualmente e emocionalmente. Deus não colocou eles na sua vida para você ter lucro apenas com eles. Há um propósito. Todas as pessoas que Deus coloca em nossa vida há um propósito maior. E se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um empresário, um comerciante, uma empresária, por favor, observe teus funcionários. Você tem a noção da importância na vida de um funcionário se o patrão, se o seu chefe chama ele na sala e ao invés de cobrar produtividade, ao invés de cobrar alguma coisa, chega e fala assim: vem aqui. Eu estou percebendo que você não está bem. Posso te ajudar? Gente, se o rei Artaxerxes,
que não era do povo de Israel, que era um rei persa. Era humano o suficiente. Foi humano o suficiente para se preocupar com o seu escravo Neemias. Quem dirá um filho de Deus ou uma filha de Deus? Observe melhor aqueles que Deus colocou ao teu lado. Cuide deles. Inclusive em Efésios e nas cartas de Paulo, ele diz: vós patrões, cuidem dos seus escravos. Começa a perceber melhor, gente. Tá? Os seus funcionários não estão aí apenas para te dar lucro. Eles estão aí para você evangelizá-los, para você falar de Deus, para você ser mão de Deus na vida dessas pessoas. Mas como que você está agindo? Será que seus funcionários, será que se hoje você convidasse, ou vamos dizer assim, se hoje você está na igreja e o seu funcionário chegasse nessa igreja, te visse sentado no banco da igreja, ou te visse lá na frente cantando ou pregando, será que ia ser condizente com quem você é na empresa? Será que se na igreja que está pregando amor e preocupação com o próximo, seu empregado, sua secretária do lar, chegasse lá e ia falar assim: mas não é dessa forma que ela me trata em casa. Ela me trata em casa como uma escrava. Ele me trata no serviço como se eu fosse um escravo. Gente, pensem nisso. Cuidem das pessoas que Deus colocou ao teu lado. Observe, seja observadora. Mas vou te dizer uma coisa, só uma maneira de podermos perceber quando uma pessoa não está bem. Apenas pelo olhar. Sabe como? É que precisamos conviver e nos relacionar verdadeiramente com aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes nossos relacionamentos são muito superficiais. Como nós falamos no último domingo. Como é que você está? Tudo bem? Não tá bem. Ih, rapaz, vou orar por você e vai embora. Mas quando nos importamos com as pessoas, começamos a conhecê-las, mas é só convivência, gente, isso é só convivência. E eu bato muito a ideia de convivência, principalmente em igreja. É triste quando as pessoas não se conhecem dentro de uma igreja. Não estamos na igreja, vocês da IBVM, vocês não estão na IBVM apenas para se alimentar espiritualmente e viver a tua vidinha. Não! Deus te colocou lá para você cuidar um do outro, para você ajudar um ao outro, para você chegar para o seu irmão e falar: minha irmã, vem cá, eu vi que a irmã faltou no domingo, tá tudo bem? Meu irmão, eu observei que na quinta-feira no culto você não estava muito legal, tá tudo bem? Minha irmã, eu vi uma postagem seu no Facebook, lá no Instagram, no Twitter, que eu vi que tá tudo legal com a tua vida. Mas nós vivemos num mundo egoísta. O pastor que faça isso. O padre que faça isso. A Bíblia fala: amar o próximo como a ti mesmo, isso vale para todos. Nós temos que aprender a nos preocupar com o próximo, gente. O rei Artaxerxes, quem está nos ensinando isso, não é um rei do povo de Israel, o povo de Judá, é um rei persa. O rei Artaxerxes nos mostra e nos ensina que devemos nos preocupar com o outro. Ele nos dá uma grande lição. Mesmo sendo rei, ele se preocupou com o seu servo. Se preocupe com a vida emocional daqueles que convivem com você. Tá? Gente, como eu tô feliz. Sabe, a gente passa por momentos às vezes complicados, mas tem momentos muito felizes. É um chá, tá, gente? Eu tô tomando que o lugar está entupido. Desculpa. As irmãs da igreja, nós estamos tendo uns momentos tão difíceis, né? Tão triste essa pandemia que estamos vivendo. Estamos distantes. Então, sempre que podemos, estamos ligando, enviando mimo. Temos nossos irmãos que ligam, tem uma equipe que liga um para o outro, vendo como é que tá, tudo. Então isso é fantástico. E aí, conversando com uma das irmãs, elas se levantaram e falaram: pastor, tem algumas famílias que nós estamos percebendo que estão um pouquinho mais fragilizadas, vamos levantar para fazer
adotar cada uma dessas famílias, foi fantástico. Elas se juntaram, aí cada mês vai estar entregando um mimo para essas famílias. Isso é saber, e em uma das ocasiões, as irmãs observaram e disseram assim, pastor, fulana de tal, conversei, ela não está bem. Eu vou fazer, se prontificou aí cuidar dessa... Gente, isso é incrível. Eu me sinto tão feliz. Porque como pastor eu não consigo pastorear todos. E nossa igreja não é uma igreja enorme. Mas quando cada um se preocupa com o outro, quando cada um entende a sua função, entende a sua missão, entende o seu propósito, de saber que eu tenho que cuidar do meu irmão. Ô minha irmã, como é que você está? Ô meu irmão, como é que você está? Sabe, de observar, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. E para mim também. Para nós. Tá frio, não tá frio? Tá frio. Sabe, quantas vezes nós vemos pessoas que vivem do nosso convívio, aí no teu trabalho, na tua empresa, na tua igreja. Sabe, se você parar para pensar, vai ter uma família ou alguém que você olhar assim, puxa vida, eu vi que aquela pessoa usa umas roupas mais simples. Não é questão de olhar mal, é de perceber, de estar atento aos detalhes. Puxa vida, eu vi que tem muita criança. Será que tem cobertor para agora, para esse frio? Será que ela está precisando de alguma coisa? Como é que está a situação? Será que de repente, nesse frio, não está... Já aconteceu lá na igreja. Uma época de frio, umas crianças chegaram, estavam meio... não bem arrumadinhas, quando foi ver, é porque não tinha energia na sua casa. É necessário pagar a conta de luz. Isso é observar, isso é estar atento aos detalhes. Gente, se atenta ao detalhe das pessoas. É tão bom quando as pessoas ligam para nós ou mandam uma mensagem e falam, pastorzão, o senhor está bem? Semana retrasada aconteceu mais uma coisa muito legal. Nessa mesma semana que a Mari observou quando eu estava bem. Eu tenho amigos muito queridos, gente. Eu gosto de gente. E tem uns colegas de ministério, né? Estudamos junto na faculdade, moramos junto no internato e temos amizade até hoje. Então, quase sempre estamos conversando. Aí, semana passada, estávamos tendo uma conversa pelo WhatsApp, pelo vídeo, de manhã. Conversamos bastante. Estávamos em 3, conversando, dando risada. Eu gosto da risada, contar piada, lembrar das coisas. Beleza. Conversamos lá umas 2 horas e pouco. Desligamos. Quando desligou, esse colega, o pastor Cris, que é lá de Concórdia, ele mandou uma mensagem para mim, falou, irmãozão, cara, você não tá legal, né? Eu falei, por quê? Eu, sei lá, percebi que você não tava legal. E aí ligou e conversamos, aí desabafamos, conversamos, ele orou por mim, foi fantástico, mas olha que legal, conversando, chamada de vídeo. Ele viu que eu não estava bem, ele é pastor. E eu fui pastoreado por um pastor. E eu sou pastoreado pelas minhas ovelhas. Quando as ovelhas se preocupam, como é que tá, pastor? Como é que tá? Gente, isso é bom. Então eu quero te falar uma coisa. Perceba isso nos outros também. Às vezes eu sou falho. Talvez aonde eu não consiga perceber a necessidade de um, Deus levanta outras pessoas para perceber essa necessidade. Então, aonde o pastor não viu que ali está precisando de comida, o outro irmão viu e vai levar comida. Aonde o pastor não entendeu que ali está precisando de um cobertor, o outro irmão viu e vai levar um cobertor. Aonde o pastor não entendeu que ali tem uma necessidade, outro irmão observa e leva. Gente, isso é fantástico. E isso quem nos ensina é Artaxerxes. Não é Salomão, não é Davi, não é nenhum rei de Israel. É um rei persa. Olha, gente, mesmo sendo rei, Artaxerxes dá a Neemias a oportunidade de ele pedir aquilo que ele precisa. Lembra? O que você está precisando? Então, não perca essas oportunidades. Tenha em mente e coração aquilo que você precisa. E uma coisa também muito interessante é que, apesar de ser muito querido pelo rei, Neemias, vocês observam que Neemias, quando o rei falou o que você precisa, Neemias temeu. Lembra? Neemias temeu. Sabe por que ele temeu? Porque Neemias sabia quem ele era. Neemias sabia que mesmo o rei
dando a oportunidade para ele, ele continua sendo rei e Neemias continua sendo seu servo. Deixa eu te falar uma coisa, nosso relacionamento com Deus. Gente, cara, Deus não é nosso amiguinho, tá bom? Deus não é o nosso brother que joga uma bola. Deus não é o nosso amigo. Deus é o rei, tá? Deus é rei. Neemias, apesar do rei Artaxerxes se demonstrar tão próximo a Neemias, Neemias temeu. Falou, opa, eu vou me guardar porque ele é rei. Mas pastor, Deus não é pai? Claro que é pai. Agora, será que ele é pai baseado nos tempos de hoje? Ou será que ele é pai baseado no que era um pai há 3.000 anos atrás? E como é que era, pastor? O pai mandava, o filho obedecia. E eu vejo muitas pessoas hoje achando que Deus é o brother, Deus é o amigão, Deus é Deus. Deus, ele é amor, mas Deus, ele é justo. Deus, ele é rei. Deus, ele é rei dos reis. Por isso, devemos temer e tremer perante Deus. Apesar de Cristo ter morrido por nós, ele continua sendo Deus. Gente, não abusem. Sabe a ideia de liberdade e libertinagem? Não abusem. Não abusem quando você estiver na presença de Deus. Ele continua sendo Deus. Outra coisa incrível na vida de Neemias, gente. Sempre antes dele conversar com o rei, ele ora ao Rei dos Reis. Então, entenda que antes de você conversar com o seu patrão, converse com o nosso Rei dos Reis. Antes de você pedir algo ao seu pai, conversar com o seu pastor, converse com o Rei dos Reis. Isso é fantástico. Mas uma grandeza da vida de Artaxerxes, mesmo que o problema de Neemias não fosse o problema dele, ele não fez pouco caso. E ele ajudou, ele se prontificou a ajudar Artaxerxes, a ajudar Neemias. Que coisa maravilhosa. Quantas lições. Agora eu vou fazer algumas perguntas. Quantas vezes nós nos colocamos, gente, à disposição para ajudar aqueles que realmente precisam? Assim como Artaxerxes fez com Neemias. Quantas vezes nós não nos preocupamos por algo porque achamos que não é problema nosso? Não é problema nosso, então deixa para lá. Quantas vezes nos mostramos indiferentes com o sofrimento do próximo? Por isso, gente, ao invés de fechar os nossos olhos para o problema do próximo, que tal fazermos diferente? Em vez de fechar os olhos, vamos abrir nossos ouvidos para ouvir os problemas deles. E vamos estender nossos braços para poder ajudá-los. Foi o que Artaxerxes fez. Foi o que o rei Artaxerxes fez. Interessante que quando Neemias vai falar com ele, e ele pede para que o rei autorizasse a Asaf, lembra? Asaf, o que era responsável pela floresta do rei, Neemias fala, autoriza, o senhor poderia dar permissão para que ele forneça toda a madeira para construir as portas do muro, as portas do templo, as portas da casa que eu vou morar? O rei permitiu, o rei autorizou. E é interessante que o texto termina não dizendo Neemias falando assim, puxa vida, o rei é tão legal comigo, o rei, porque eu sou um bom funcionário. Não, não. O rei permitiu primeiro porque era Deus que estava permitindo. E outra coisa, porque o sentimento de Neemias era um sentimento altruísta, de pensar no próximo, não egoísta. E muitas das nossas orações Deus não responde porque é um sentimento egoísta. Estamos pensando apenas em nós e não no próximo. Deixa eu falar uma coisa. Algumas pessoas querem ser ricas, né? É interessante. Muitas pessoas procuram a igreja como se a igreja fosse um cassino. Eu vou dar minha oferta de R$100 e Deus vai me dar R$1.000. Por que você quer ser rico?
Te perguntar, pra que você quer ser rico, cara? Para ter lancha, para ter avião, para ter isso, para ter aquilo? Meu irmão, isso é um pensamento egoísta. E muitas vezes mas pastor, olha, eu fiz, eu sou rico e Deus me deu e agora você se tornou uma pessoa melhor? Não. Você é uma pessoa que humilha os outros? Então quem te deu esse dinheiro foi o diabo, não foi Deus. Lembra lá na tentação, quando Jesus foi para o deserto? O que o diabo prometeu a Jesus? Poder, honra, glória, dinheiro. Jesus não aceitou. Deixa eu te falar uma coisa, quem oferece esse tipo de coisa é o diabo, meu irmão. Sabe o que Deus faz? Deus nos dá coisas para que possamos ser bênção na vida do outro. Se eu não vou saber lidar com dinheiro, Deus não vai me dar essa oportunidade se eu for filho de Deus de fato. Porque nós não estamos no mundo para ser ricos, nós estamos no mundo para ajudar o próximo. Mas pastor, como ajuda o próximo se não tiver dinheiro? Tem muito jeito, tem muitas formas. Agora uma coisa eu te digo, a oração de Neemias, o desejo de Neemias era altruísmo, pensar no próximo. Esse tipo de oração Deus responde. A palavra de Deus nos diz, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Pedis apenas para satisfazer teus próprios deleites. Eita, agora é época de eleição. Um monte de gente querendo se eu for vereador, eu vou ajudar o próximo. Se eu for prefeito, se eu for... vai nada. Alguns, eu creio que estão lá de coração, estão querendo entrar para ajudar o próximo, não tenho sombra de dúvida. Mas muitos estão lá só por causa do dinheiro. Querem entrar apenas por causa do dinheiro. Cara, se você for candidato a vereador, ou se você for um vereador, for um prefeito ou candidato a prefeito, é seu coração que vai dizer o que te motiva a estar lá. É ajudar o próximo? Então ajuda, meu irmão. Então ajuda. E na verdade não é ajudar, é fazer a tua função, o teu trabalho, que é servir. O político serve o povo. Entende? Nós, brasileiros, criamos monstros, porque eles não é uma monarquia. Não. Político é funcionário do povo, gente. Entende? Funcionário. A gente não deve nada a eles. Então, se você quer entrar na política, você está lá para servir o povo. E muitos alcançam, não porque foi Deus que colocou, mas porque o diabo seduziu o coração. O diabo seduziu o coração com poder. O diabo, tanto que muitos entram e a família se acaba, se distancia de Deus e a vida. Por quê? Porque não foi de Deus. Não estava preparado. Toda oração que você tiver, todo desejo, se for altruísta, Deus abençoa. E Deus abre as oportunidades. Porque estamos no mundo para amar o próximo. Para servir o próximo. E eu vou te falar, o mais próximo que nós temos é a nossa família. E é eles a quem devemos servir. Porque às vezes nós vivemos uma vida muito hipócrita, não é verdade? A gente ajuda todo mundo, mas não ajudamos os de casa. A Bíblia nos diz o seguinte, gente, que aqueles... outra coisa que a gente conversa muito. Abandono de idosos é crime. É crime, certo? Então, como pastor, eu tenho algumas vezes eu já cheguei para algumas famílias que tinham gente passando dificuldade, eu falo, não vamos ajudar. Ligo para o filho, ligo para a filha, é responsabilidade tua. E pior que são filhos e filhas que são crentes, são homens de Deus, mas abandonaram. Porque a igreja vai cuidar. Pastor, por que o senhor não cuida do seu? Porque ele tem filho, porque ela tem filha. É eles que tem que cuidar. E a Bíblia diz que aqueles que não cuidam da sua casa são pior do que os incrédulos. Então, repense na maneira como estamos cuidando dos nossos. Primeiro, como pastor, a Bíblia diz que eu tenho que cuidar bem do meu lar, para depois cuidar da igreja. Vocês entendem? O princípio de Deus não é eu vou mudar o país. Tem gente querendo mudar o país, mas não muda a casa, cara. Tem gente querendo, revoltado, brigando por política, porque o mundo está corrupto, mas o cara é corrupto. Tem gente brigando pela moralidade do país onde já se viu, na Rede Globo passa isso, no filme passa isso.
Mas o cara é imoral dentro de casa, assiste um monte de lixo, não cuida dos filhos, não bate na mulher e tá se preocupando, quer resolver o mundo, mas não resolve dentro de casa. Não. Temos que pensar nos próximos. Só depois poder ajudar os outros. Neemias era um homem de atitude, gente. Neemias era um homem de coragem. E tinha muito amor por seu povo, muito amor. E foi exatamente devido a este amor que ele ficou angustiado em saber que eles não estavam bem. Será que realmente nós sofremos quando sabemos que a nossa família não está bem? Será que nós realmente sofremos quando sabemos que a nossa igreja não está bem? Será que nós realmente sofremos quando sabemos que a nossa empresa não está bem? De repente você trabalha numa empresa, está passando por dificuldade, está para falir, e às vezes você, como funcionário, ao invés de se preocupar ou de se movimentar para ajudar a empresa, você só critica. Agora vamos inverter aqui, você funcionário e empregado, você já parou para pensar como é que está a cabeça do teu patrão nesses dias? Pastor, mas ele está enriquecendo as minhas coisas. Não. Ele está produzindo trabalho. Se não houvessem empresários, se não houvessem comerciantes, vocês não tinham emprego. E às vezes nós somos tão idiotas, nós somos tão burros. O povo brasileiro, alguns casos, são tão burros que em vez de pensar assim, vamos melhorar a nossa empresa, vamos trabalhar para que a empresa... Alguns pensam assim, vou trabalhar nada para enriquecer meu patrão, para enriquecer... Meu irmão, abre o olho, cara. Se ele não vai bem financeiramente, a empresa fecha, falha e você fica desempregado. Então, chega no trabalho, chega no horário, faz seu trabalho direito, para de roubar, para de fazer... Se a sua empresa for bem, você tem emprego. Mas, infelizmente, muitos brasileiros sabotam a própria empresa. Fazem corpo mole, chegam fora do horário, roubam, desviam dinheiro, desviam produto, achando que está fazendo grande coisa. Morcega é um termo antigo, né? Fica morcegando, não produz. Se você não produz, você não pode receber, meu irmão. Entende? Às vezes a gente sofre pelo emprego dos outros, mas não sofremos pela nossa empresa. Da onde você tira o seu pão, meu irmão? Então, se preocupe com o teu patrão, se preocupe com a tua patroa. Por que não você lhe mandar uma mensagem e falar assim, como é que você tá, cara? Ô meu patrão, como é que você tá? Ô patroa, como é que a senhora tá? Tô orando por tua vida. Eu sei que não tá fácil a situação. Como eu posso ajudar? Posso te ajudar de alguma maneira? Entende, gente? Isso é se preocupar. É vice-versa. Assim como o patrão se preocupar, o empregado se preocupar com o seu patrão também. Todos estão sofrendo. Todos estão sofrendo. Será que a gente sofre de verdade quando sabemos que a nossa cidade não está bem? O que nós fazemos para melhorar essa situação? Nós agimos ou só reclamamos? Só postamos no Facebook? Neemias não, meu irmão. Neemias arregaçou as mangas. Quando ele ficou sabendo que o negócio está difícil, falou, é comigo, eu vou lá. Atitude, proatividade, gente. A nossa sociedade precisa de pessoas que tenham um espírito de proatividade. Nossa sociedade, nossas igrejas, nossas famílias, nossas empresas precisa de pessoas que não precisam ser mandadas, pessoas que agem. Neemias era esse cara. Ele não esperou ninguém pedir. Ele foi e fez. Ele orou a Deus e foi. Mas também nós precisamos de pessoas com a mesma disposição em ajudar, como o rei Artaxerxes. Neemias tinha disposição, mas não tinha condições. Artaxerxes tinha condições e ajudou. As coisas se encaixam. Artaxerxes não foi, mas financiou a ida de Neemias. Talvez você não possa, mas você tenha dinheiro, então ajude as pessoas que estão precisando. Deus não te tornou rico para você apenas se satisfazer. Ajude, gente. Ajude. E você que talvez não tenha dinheiro, produza. Não seja um parasita nessa sociedade. O Brasil tem muitos parasitas. Tem gente que está vivendo com essa ajuda do governo, que é maravilhoso, é uma bênção. E em vez de juntar o dinheiro, gasta em churrasco, gasta em cachaça, é parasita. É gente que não entende o momento que estamos vivendo.
não pensa na família, está gastando como... Não, gente, é hora de se cuidar, é hora de ser proativo, é hora da família se juntar e falar, ó pai, é o seguinte, eu sei que tá difícil, vamos economizar na energia, vou economizar aqui na comida, não precisa comprar presente de aniversário, tá? Gente, tem adolescentes, tem jovens nessa época que, vendo a situação que o Brasil está vivendo, tá brigando com os pais porque não tem festinha de aniversário, meu irmão. Abra o olho, cara. Olha a situação que estamos vivendo. Agora é hora de nós abrirmos mão dos nossos desejos e estar unidos. Ah, pai, eu quero meu iPhone, eu quero minha festinha, eu quero... Não! Mas aí precisa do quê? Do líder. Aí precisa do pai de família. Chegar e falar, não vai ter, porque é isso que está acontecendo. Entende? É necessário gente com proatividade. É triste ver que mesmo em meio a tanto sofrimento que nós estamos vivendo hoje, existem pessoas que só estão pensando no seu próprio bem-estar. Neemias não. Neemias não. E sabe, gente, o rei atendeu Neemias para que ele pudesse ajudar o seu povo. Você está disposto a acabar com o sofrimento da tua família? Você está disposto a acabar com o sofrimento da tua cidade? Você está disposto a acabar com o sofrimento da tua igreja? Que tal se você pedisse hoje a Deus condições para que você possa ser o Neemias na sua casa? Aquele que vai reconstruir, aquele que vai restaurar tudo. Que tal você pedir hoje a Deus condições de ser o Neemias na sua cidade, no teu bairro, para reconstruir? Que tal você pedir a Deus para ser o Neemias na empresa que você trabalha, para você chegar para o teu patrão essa semana não com problemas, mas com soluções? Já imaginou? Em vez de você chegar pedindo aumento, você chegar, patrão, eu tenho uma ideia. Vamos reconstruir, vamos renovar, vamos repensar tudo isso. Nosso mundo precisa de gente assim. Que tal, ao invés de você criticar o teu pastor, você vai com ideias? Vamos fazer isso, pastor, vamos mudar, vamos ser Neemias nessa obra. É só pedir. Assim como o rei Artaxerxes reconheceu quando Neemias não estava bem, gente, Deus, o rei dos reis, presta atenção nisso, ele também nos conhece profundamente. Ele conhece você profundamente. É o mesmo Deus que fala lá em João capítulo 10, que chama as ovelhas pelo nome. Conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele conhece você pelo nome. Ele sabe que você não está bem. Ele sabe o que você está sentindo hoje aí na sua casa. Ele sabe aquilo que aflige o teu coração, as suas aflições, suas angústias. E tenha certeza que assim como Artaxerxes não foi indiferente com o sofrimento de Neemias, Deus não é indiferente com o teu sofrimento. Pelo contrário. Assim como o rei Artaxerxes se prontificou para ajudar a Neemias, Deus, o rei dos reis, também está disposto a te ajudar com seus problemas. Basta você ir à sua presença, assim como Neemias fez. Basta você abrir seu coração para ele, assim como Neemias fez. Neemias sabia que as primeiras coisas que tinham que ser consertadas em Jerusalém eram os muros, era uma prioridade. Você sabe qual é a primeira coisa, a prioridade para ser consertada na tua vida? Talvez seja setor financeiro, talvez a vida, sua vida espiritual, sua vida emocional, talvez sua vida conjugal esteja se arrebentando, talvez a sua vida profissional que precisa ser a primeira coisa, eu não sei. Talvez o relacionamento entre você e seus filhos, eu não sei, cara, mas talvez você tem que saber qual é a prioridade, onde estão seus muros a serem reconstruídos. Aproveita que o Rei dos Reis está cuidando de você. Abre o seu coração para ele. Aproveite que o Rei dos Reis está com os ouvidos atentos ao seu pedido e abra o seu coração a ele essa noite. Amém? Ah, gente, que legal. Eu amo esse livro de Neemias. Domingo que vem tem mais. Fantástico. E se o rei Artaxerxes, que é um rei persa, foi tão bom com Neemias, imagine o Rei dos Reis. Imagine nosso Deus. Ore a ele. Dobre teu joelho. Clame a ele. E ele já tem tudo preparado para resolver a tua vida. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus por esse grande exemplo que você deixou para nós.
Deus, o Senhor sabe que às vezes nós não somos como Neemias. Às vezes nós não sabemos qual é a prioridade que temos, nós não sabemos o que tem que ser feito primeiro, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Alguns estão com a vida tão arrebentada que a família está se destruindo, profissionalmente foi mandado embora, a saúde está péssima, espiritualmente está distante do Senhor. Parece que tudo é uma prioridade. Deus, se esta pessoa hoje está nessa situação, em nome de Jesus, que o Espírito Santo faça uma obra tremenda em sua vida, Pai. Restaure esses muros. Pai, se alguém aqui que a dificuldade é o relacionamento com os filhos, que seja restaurado, o relacionamento com a esposa, com o esposo, que seja restaurado, o relacionamento com o Senhor, espiritualmente, que seja restaurado. Mas primeiro, que essa pessoa chegue à tua presença e peça a tua ajuda, Pai, assim como Neemias fez. Oh Deus, que possamos nos juntar para sermos a solução para este mundo que vivemos. Um mundo de trevas que precisa de luz. Que sejamos nós os Neemias. E obrigado porque o Senhor prepara os Artaxerxes, aqueles que investem, aqueles que contribuem, aqueles que põem a mão no bolso e falam, olha, é para fazer, faça então. Deus abençoe. Muito obrigado, Pai, por essas pessoas que o Senhor tem colocado em nossas vidas. E que possamos ser proativos, que possamos ser pessoas como Neemias. Eu te agradeço, eu te peço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Ô, gente, que legal. Até esquentou. Deus te abençoe muito, viu? Amo vocês. Quinta-feira tem nossa culto às 19h30. Se quiser chegar às 19 horas pelo Facebook da igreja. Domingo que vem às 19 horas mais um culto. Se quiser participar da nossa célula, sábado, 19 horas ou 21 horas pelo Zoom, entre em contato comigo. Olha, Deus está cuidando de você. Não esqueça disso. Beijão. Deus abençoe. Tchau.